Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô testando alguns horários, como eu falei pra vocês, eu tô testando alguns horários possíveis pra eu começar a fazer lives aqui no Instagram. Eu recebi algumas mensagens, porque eu fiz uma live anteontem, sem avisar ninguém, sobre um tema interessante, né? Que é como você simplificar a sua aula. E aí me mandaram mensagem perguntando por que eu não divulguei que ia fazer a live. E na verdade é porque eu tô testando quais são os meus horários possíveis, porque eu tô totalmente sem rotina nesse período da quarentena. Mas enfim, aí hoje a ideia... Oi, Hanna, tudo bem? Hoje a minha proposta aqui é fazer uma live sobre um tema que os professores falam muito comigo, né? Que é, Aline, a partir do momento que eu sinto a necessidade de começar a inovar em sala, que eu sinto que eu não tô... que eu não tô tirando o melhor dos meus alunos, que eu não estou indo bem, que eu quero mudar o meu modelo de dar aula, por onde eu começo, né? Como é que eu começo a criar, a desenhar aulas diferentes? Então, a ideia de hoje é falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre por onde começar, né? Como você, professor, pode começar a criar aulas que engajam. Bem, como eu falei, eu tô com um roteirinho aqui para não me estender muito. Porque a ideia é que essa live dure mais ou menos 30, 40 minutos. Bem, pensando nessa ideia assim, né, de não sei por onde começar, normalmente os professores eles reclamam muito comigo que sentem que os alunos estão dispersos, que não tem interesse no tema, que não prestam atenção, e muitas vezes que o modelo de aula que eles davam antes, porque muitos professores dão aulas, principalmente eu que trabalho com professores do ensino superior, são professores que dão aula às vezes há mais de 30 anos, né? E a realidade de antigamente é totalmente diferente da realidade de hoje. Então, às vezes, o modelo de aula que você dava há um tempo atrás com muito sucesso não funciona hoje em dia, né? Você sente que você já não consegue engajar os alunos, e hoje também tem muitas coisas competindo pela atenção do seu aluno, né? Principalmente o celular, esse recurso que a gente está utilizando para se comunicar aqui, também é um ponto de muita distração, né, em sala de aula. Então você precisa talvez repensar esse seu modelo de aula, mas às vezes você não sabe por onde começar. E o grande erro assim, que eu vejo em tentar inovar em sala, né, que às vezes os professores eles tentam adotar uma metodologia nova, ou tentam utilizar uma ferramenta, uma dinâmica, enfim, que pode ser que funcione de fato, mas isso vai resolver o seu problema em uma aula, em uma atividade, né, mas isso não vai mudar a forma como você dá aula, né? Isso não vai mudar o seu desenho de aula. Isso é apenas uma ferramenta, mas tem coisas por trás, né? E é exatamente isso que a gente vai falar hoje, né? Por onde que você deve começar se você quer mudar esse seu padrão, né? Mudar a forma como você se coloca em sala como professor. É bem provável que você tenha uma ideia já do que você precisa mudar, né? Então, muitas vezes eu converso com alguns professores, assim, no primeiro papo eu sempre pergunto, quando você pensa numa aula em que você sente que você foi super bem, né? Aquela aula que você sabe assim, nossa, essa aula foi ótima. E às vezes não é bem uma aula que tem na sua cabeça, mas às vezes é uma atividade que você conduziu, ou uma atividade específica, ou um tema de aula que você sente que todo semestre que você repete sempre sai muito bem. Quais são os elementos que você percebe nessas aulas, né? Caiu? Não sei se caiu ou voltou. Eu estou usando a internet do próprio celular e aqui não está muito boa. Desculpa se der algum problema. Mas enfim, então eu sempre peço para o professor refletir no modelo de uma boa aula que ele mesmo deu, quais são os elementos presentes ali, né? E o inverso também, né? Então, aquela aula ou aquele tema que você percebe que não tá indo bem, que os alunos não se engajaram, que você saiu assim, nossa, nessa aula não foi boa, quais são os elementos presentes nessa aula também, né? E é bem comum que os professores colocam o seguinte, nossa, mas uma das melhores aulas que eu dei foi quando eu fiz uma atividade XYZ, exemplo, assim, dentro do processo, assim, tem algumas ferramentas e atividades
que eu ensino aos professores, mas que estão muito atreladas a um objetivo específico dentro de um conteúdo. Mas uma dessas atividades é, por exemplo, o Word Café. O Word Café é uma metodologia, tem livros sobre o tema, mas um dos objetivos dele é você conseguir acessar o conhecimento da turma, né? O conhecimento coletivo sobre um tema. Então, vamos supor que você vai abordar um tema que os alunos já têm um conhecimento sobre ele, e aí, ao invés de você chegar em sala e você simplesmente expor o seu conteúdo, você tenta acessar primeiro o conhecimento que os alunos têm e construir junto com eles esse conteúdo. E todas as vezes que os professores usam esse Word Café, é lógico que é uma atividade que você tem que planejar um pouco mais, que desgasta, porque tem toda uma questão de administrar os grupos, energia, tempo, enfim. Mas todos os professores que utilizam, eles sempre colocam essa aula como tipo um ponto alto do curso, às vezes até da vida deles como professor, né? E repetem todo o semestre. Mas isso é uma aula, né? Dentre 28 aulas, 28, 30 aulas de um semestre. Você não vai fazer o Word Café o tempo inteiro, né? Mas sempre por exemplo, um ponto ótimo, vamos dizer assim. E aí eu pergunto, e dessa aula, quais são, o que ficou para você, né, de mais relevante? O que você acha que fez dessa aula tão interessante? O envolvimento dos alunos, eles respondem, né? O envolvimento dos alunos. Eu não tinha tanta consciência de que eles tinham tanto conhecimento, não tinha consciência de que eles tinham tanto conhecimento sobre o assunto. A aula foi muito rica. Eles construíram, né, o conhecimento junto comigo, enfim, como se fosse o exemplo de uma aula incrível, muito participativa, com alta energia, enfim. Então, esses são alguns elementos, né? Mas não é só essa atividade, né, essa metodologia que pode permitir alcançar esse objetivo. E no outro lado, né, na outra ponta, né, uma aula, por exemplo, em que você sentiu que não engajou, que não foi uma boa aula, que não fluiu. É curioso que às vezes, talvez são aulas que, normalmente são aulas que você não consegue se conectar com o aluno, não consegue fazer o aluno se conectar com um tema, mas é muito curioso que eu escuto que às vezes as aulas mais sofríveis, vamos dizer assim, às vezes são as aulas que os professores têm o maior conhecimento, né? Então você dá aula sobre um tema, normalmente você é expert nesse tema, mas às vezes dentro do seu curso tem um tema específico que você sabe muito, né? Talvez que você fez a sua tese de mestrado ou de doutorado sobre esse tema, e aí às vezes exatamente esse tema que você tem muito conhecimento, que você tem muita bagagem, muita experiência, é o tema que você mais se desconecta do seu aluno, né? Por conta até da maldição do conhecimento que eu comento bastante aqui, tem post aqui na conta do Insta sobre esse tema. E aí essas dicas que eu coloco para vocês, né, de primeiros passos de como começar, elas têm a ver exatamente com esses pontos que eu coloquei, né? No lado positivo, te ajudar a criar conexão, evitar que você se distancie do aluno quando você tem muito, muito conhecimento, e algumas práticas e princípios que te ajudam a gerar mais participação dos alunos, né? A fazer com que eles fiquem mais engajados no tema, e com isso, obviamente, que eles tenham mais aprendizado, né? Potencializar o aprendizado dos alunos. E eu trouxe aqui alguns pontos com base numa pesquisa que foi realizada por uma antropóloga da Carnegie Mellon, sobre exatamente o que impede os professores de inovarem. Mas eu queria fazer um teste com vocês, assim, como se fosse uma autoavaliação. Eu queria que vocês parassem para refletir sobre isso. Quando você pensa num professor ideal, né? Aquele professor que é referência, que serve de inspiração para você, quem você pensa? Quem é o modelo mental que você tem de um professor ideal? Pensa nisso. Depois pensa quais são as características desse professor. Esse professor é um professor tradicional, conteudista, ou é um professor inovador, né? E quando você pensa sobre inovar, implementar novas estratégias, sejam novas metodologias, novas ferramentas, você tem alguns medos, né, que te impedem de inovar? Pensa em falso e verdadeiro, ou sim ou não, para esses pontos que eu vou colocar para você.
Você tem medo de parecer estúpido na frente dos seus alunos. Você tem medo que algo dê errado e que você passe vergonha tentando, por exemplo, manipular uma tecnologia, um aplicativo, ou tentando conduzir uma aula que não saia muito bem. Você tem medo assim de sair da sua zona de conforto, que é de uma aula mais expositiva, conteudista, e testar algo novo. Você se sente reativo quando alguém te impõe uma inovação, quando alguém propõe alguma coisa, alguma inovação, alguma atividade, seja o coordenador da universidade ou uma atividade da própria universidade. Você se sente meio reativo quando alguém diz que você tem que mudar alguma coisa na sua aula. E você busca, assim, isso aí tem um pouco de auto-engano, né? Você busca pequenos exemplos na sua aula, na sua vida como professor, pequenos exemplos de sucesso para justificar e tentar convencer você mesmo de que você não precisa mudar, que tá tudo bem, que tá tudo certo. Então, esses exemplos que eu dei foram resultado dessa pesquisa realizada pela Laura Heckens. Ela, na verdade, é uma antropóloga que foi contratada pela Carnegie Mellon, porque a Carnegie Mellon é uma universidade que ela é referência em estudos sobre novas metodologias de ensino e aprendizagem, e ela queria entender por que os professores da própria Carnegie Mellon, que tinham acesso a essas pesquisas, né, e pesquisas que tinham eficiência comprovada, muitos dados, enfim, sobre as melhores metodologias de ensino, as que geram mais aprendizagem, o que é mito e o que é verdade dentro desse processo de ensino e aprendizagem. Eles queriam entender por que os próprios professores deles, né, Casa de Ferreiro e Espeto de Pau, por que eles não aplicavam esses métodos. E a Laura é uma antropóloga que conduziu essa pesquisa, esse estudo ao longo de mais de um ano, se eu não me engano, fazendo entrevistas em profundidade, conversando com os professores, observando, fazendo pesquisas e entrevistas, e o resultado que ela chegou, o resultado macro que ela chegou foi o seguinte. Lembra quando eu perguntei para vocês qual é o modelo mental, né, de um professor ideal? Ela descobriu que existe uma identidade do que é o professor, né, que é muito forte, e que você tende a repetir esse padrão de como você foi ensinado. E a gente vê isso também, não é só em educação e o padrão de um professor, né, na forma de educar. Eu, por exemplo, sou uma mãe recente, digamos assim, meu filho tem 1 ano e meio, e eu percebo claramente que eu replico muito a forma como a minha mãe me educou. Então, quebrar esse padrão e tentar fazer algo diferente é algo que exige muito esforço, né? Que exige uma observação, porque se eu não pensar, eu automaticamente faço da forma como eu fui ensinada, né? E isso acontece da mesma forma com os professores. Então, assim, sem pensar, você adota o mesmo modelo e replica o mesmo modelo do qual você foi ensinado, e principalmente até dos professores que eram referência para você, mas de uma outra época, né? Um outro modelo. A gente está hoje numa realidade muito diferente. E além disso, ela descobriu que os professores, isso foram os próprios professores que falaram, tá? Que eles têm medo de parecerem estúpidos na frente dos alunos, né? Então, tem medo de testar alguma coisa e não dar certo e passar vergonha. E realmente, assim, a tolerância ao erro é algo importante em inovação, independente do setor, né? Quando você vai inovar em alguma coisa, você corre o risco de errar. Exemplo, eu fui fazer uma live anteontem, quis usar uma ferramenta que eu não conhecia, a live caiu 2 vezes, né? Então, em 40 minutos, 2 vezes ela caiu, porque eu estava usando algo novo que eu não conhecia, faz parte. Então, hoje eu já mudei a estrutura. Mas eu tenho que ter uma certa tolerância ao erro, saber que é possível que isso aconteça, e às vezes abrir o jogo com os meus alunos, né? Que no caso são vocês, de que eu estou testando isso com esse objetivo X e vamos ver se está certo, vamos ver se funciona. Então, um dos motivos pelo qual os professores não adotam esses métodos, mesmo sabendo que eles funcionam mais do que o método que eles utilizam, é porque eles têm medo de que algo dê errado, eles têm medo de parecerem estúpidos na frente dos alunos. E eu não estou me referindo só em relação à tecnologia, hein? Eu não estou falando usar um aplicativo novo, um quiz, uma ferramenta. Eu estou falando mesmo da dinâmica e até de princípios e práticas
de ensino e aprendizagem que não tem nada a ver com tecnologia. Então, essa questão de que repete um dos aspectos, né, do resultado desse estudo é que o professor tem uma tendência a repetir o padrão pelo qual ele foi ensinado, a outra é o medo de parecer estúpido, de passar vergonha na frente dos alunos. Eles têm um ceticismo em relação às pesquisas, independente de ter sido feito na própria universidade. Eles questionam essa comprovação da eficiência da aula. O outro ponto é que eles são reativos, os professores eles são mais reativos a inovações que são impostas, né? Então, assim, quando eu, como uma outra figura de poder, digamos assim, propõe uma inovação, eu sou mais reativo. Voltou. Eu tenho limite de uso do aplicativo e esqueci de desativar, viu? Olha, eu testando coisa nova e dando errado, eu passando vergonha aqui, é uma vergonha. Mas enfim, então eles são mais, eles disseram que eles se sentem mais incentivados a inovar quando é uma ideia que vem deles próprios e não quando isso é imposto por outra pessoa. E a outra é que eles de fato buscam pequenos sucessos, pequenas amostras de coisas que deram certo em sala, no estilo atual, para se convencer de que não precisam inovar, né? E eu pelo menos, eu realizei algumas pesquisas sobre a introdução de novas metodologias, né, no ensino e aprendizagem no ensino superior, e eu vi algo muito parecido aqui no Brasil. Eu acredito que, queria até saber de vocês, depois que vocês assistirem essa live, se vocês confirmam para mim que vocês têm esses mesmos medos e que esses também são motivos que te impedem de começar a inovar. Vou citar aqui alguns exemplos de clientes que eu tive, assim, com essa mesma tendência, né? Muitos professores, assim, têm muita bagagem, assim, muito domínio do seu conteúdo, né? É bem provável que você seja assim, né? Quando a gente está falando de professor do ensino superior, você provavelmente tem, ou você tem muita experiência na área que você dá aula, ou pelo menos esse é o ideal, né, gente, das universidades que eu trabalhei, né? Normalmente os professores têm mestrado, tem até pesquisa do INEP sobre isso, no mínimo 58% dos professores do ensino superior têm mestrado ou doutorado, ou você tem muita experiência no tema. Então, normalmente o estilo de aula que o professor do ensino superior se sente mais confortável é a aula expositiva, né? E é um modelo às vezes mais conteudista, onde o professor é o protagonista e o aluno ainda assume uma postura muito passiva. E isso te deixa confortável, porque você tem de fato esse conteúdo para explorar, e quando você conhece muito sobre o tema e você gosta do tema, nossa, é capaz de você falar horas e horas e horas sobre esse tema, né? Aqui, por exemplo, eu tô falando online ao vivo, como eu não agendei a live, eu posso falar à vontade, mas se eu tivesse numa aula com uma audiência pré-definida, o meu objetivo seria engajar vocês nesse conteúdo, né? Tentar entender qual a visão de vocês, qual a experiência de vocês, de fato, quais são as barreiras que te pedem de inovar essa aula, enfim. Mas então, toda vez que eu tenho uma conversa com algum professor para propor um desenho de aula diferente, eles sempre colocam essa questão de, olha, eu não sei muito bem, porque assim, se eu der espaço para o aluno, participar mais, assim, se eu for puxar do aluno qual o conhecimento que ele tem sobre o tema, eles não sabem sobre esse tema. Por isso que eu tô aí dando aula, vai ser muito simplificado, né? Vai ser até meio, às vezes até uma definição meio tosca, enfim, eu sinto que eu tô talvez até enrolando os meus alunos, porque eu tô ali para dar aula, enfim. Então essa é sempre uma crença, assim, né, de que um bom professor é aquele professor que vai transmitir o conhecimento. Mas você pode ser a pessoa mais culta, pode ser o maior expert da sua área, e você pode ficar horas falando sem parar, que isso não vai facilitar o aprendizado dos seus alunos, né? Você pode falar para as paredes,
os alunos não vão se conectar com o seu conteúdo, não vão prestar atenção, se não tiver atenção não tem aprendizado. Então você precisa encontrar formas de engajar esse aluno no seu conteúdo ao longo da sua aula. E essas práticas, né, mais inovadoras, vamos dizer assim, de ensino-aprendizagem, todas essas ferramentas e metodologias ajudam nesse processo. E o curioso é que normalmente depois que os professores aplicam, aliás, vou dizer para vocês que a força do hábito é tão forte, aliás, esse era um ponto que eu ia trazer para vocês, que um dos achados desse estudo da Laura Heckens, a antropóloga, é que os professores tendem a repetir o que lhes foi ensinado, né? E eu dei ali para vocês, por exemplo, o exemplo da minha atuação como mãe. Se eu não parar para pensar, eu vou replicar exatamente o que minha mãe fez comigo, que aliás ela é ótima mãe. Não é essa a questão. A questão é que às vezes você quer fazer diferente, né? Eu, por exemplo, estudo disciplina positiva. E aí eu leio os livros, eu tento anotar, mas se eu não parar para pensar exatamente quais são os gatilhos que me levam a tomar algumas atitudes que eu teoricamente não concordo dentro dessa outra metodologia, eu vou simplesmente replicar. Eu só vou me dar conta disso depois que passar, né? Então essa questão da força do hábito, né, do seu hábito como professor, quais são os gatilhos, digamos assim, que te levam a agir de certa forma, é algo que você precisa mapear, né? Então é muito comum que eu faça o desenho de uma aula com o professor, a gente pense sobre outras opções de estruturar normalmente uma aula, uma atividade, né? Então antes de estruturar o curso como um todo, a gente faz pequenos testes, e é muito comum que o professor chegue na aula e às vezes não use. E eu acho bom, porque normalmente quando isso acontece, ele volta e diz: olha, acabou que eu não fiz o que a gente combinou e foi horrível, né? Eu percebi que deu no mesmo, né? Os alunos não se conectaram e tal. E aí numa outra aula ele vai começar a utilizar, né? A gente tem que sentir na pele. Isso é como quando você tá de dieta e não quer comer doce. Se você tá de dieta e não quer comer doce, a primeira coisa que os nutricionistas orientam a gente a fazer é não comprar doce, não ter doce em casa, né? Ou se, por exemplo, se um dos gatilhos seus é comprar doce e besteira no mercado, uma das orientações é nunca vá ao mercado com fome, por exemplo, né? Que é para você se antecipar a essa decisão. Então, às vezes, pequenos gatilhos que podem te levar a atuar nesse padrão de professor de aula mais expositiva, às vezes pode ser a posição dos alunos em sala, né? O formato como os alunos se colocam em sala, né? Esse formato em que você está na frente e os alunos estão em fileira atrás, é um modelo que remete, obviamente, ao modelo tradicional, né? Então, você ali, naquela localização, naquela posição, com aquele formato, a tendência é que você assuma essa posição que você sempre assumiu. Então, uma dica, às vezes, para você rever esse seu padrão é simplesmente, se for possível, às vezes não é possível realmente por conta da estrutura da sala, é você tentar mudar os formatos, né, para formatos mais participativos, como o círculo, por exemplo. Ou você mudar a sua posição em sala de aula. Ao invés de você ficar na frente, você tentar ir para outros espaços da sala para fazer com que os alunos virem para o outro lado ou chamar a atenção para um aluno, para que você possa, em alguns momentos da aula, você fazer uma conversa, né, integrar os alunos, né? Isso é interessante, primeiro, porque quando você muda esse padrão, você está gerando um outro gatilho no seu cérebro de que você quer gerar mais participação. É interessante para os alunos porque também quebra o padrão deles, né? Então a gente fala muito sobre o professor tem que ser tem que instigar mais a participação, tem que deixar o aluno ser protagonista, mas o aluno também tem um padrão que ele repete sem pensar de passivo, né? Eu contei, acho que pra vocês, acho que tem um vídeo no canal falando sobre isso, de uma experiência de um curso de design e sustentabilidade que eu fiz. É um curso de 6 meses, longo, enfim, que ele é todo construído, né, com metodologias de facilitação para projetar esse protagonismo dos alunos. Mas foi muito desconfortável no início, porque eu estava acostumada
a um padrão de anos da educação do ensino fundamental, do ensino médio, na graduação e na pós-graduação, a um modelo mais passivo do que um modelo ativo, né? Então, no início foi muito desconfortável assumir esse protagonismo, né? A oportunidade que a gente tinha de falar, de questionar, de expor a nossa visão. Mas foi uma experiência que mudou a minha vida, né? Do ponto de vista até profissional, porque eu quis migrar para a área de desenho instrucional, desenho de aula. Mas, então essa questão deixa eu só ver aqui onde é que eu tava pra gente não se estender. Ah, sim. Essa questão sobre a força do hábito, né? Então, quando você pensa em por onde começar, eu sugiro, assim, o jeito que eu considero errado de começar é você buscar logo novas metodologias e novas ferramentas. Eu vou estudar metodologia, que são ótimas metodologias, por sinal, mas é que a metodologia em si, ela é um instrumento, né, para você chegar a um fim. E antes, você tem essa questão do hábito, você tem essa questão do mindset, e existem alguns princípios e práticas que vão permear toda a sua prática como professor, que antes você precisa incorporar em sala para que você seja um bom facilitador de aprendizagem dos seus alunos, né? Porque não adianta você simplesmente decidir que você quer aplicar uma metodologia ativa A, por exemplo, mas você adotar essa metodologia com o chapéu de um professor conteudista, né? Com seus velhos hábitos. Não vai funcionar bem, né? Vai ser melhor do que uma aula expositiva, mas não é o melhor modelo, né? E inclusive a questão da metodologia, por que eu sou a favor desses princípios e de você incorporar esses novos hábitos, que na verdade são esses princípios e práticas de ensino e aprendizagem? Porque não necessariamente uma metodologia que funciona muito bem para um colega seu de humanas vai ser a melhor metodologia para você utilizar em sala, né? Eu não acho que tem uma metodologia tamanho único que funciona para qualquer professor. Eu acho que você também, como professor, tem que escolher qual é a metodologia, quais são as ferramentas, a forma que você se sente mais confortável em dar aula, considerando o que você pode fazer de melhor para potencializar a aprendizagem dos seus alunos, né? E esses princípios e essas práticas você pode adotar independente da metodologia que você vai utilizar. Inclusive, você pode tornar muito mais interessante e participativa as suas aulas expositivas também, né? Então, são pequenas mudanças, assim, que você faz no seu modo de atuar em sala, que mudam totalmente o padrão, né? O padrão dos alunos que vão sair de alunos passivos para alunos mais ativos e participativos, né? Você vai aprender a dar esse espaço, né? Engajar esses alunos. E a partir disso, depois, você vai definir e testar quais são as metodologias ou quais são as ferramentas que funcionam melhor para você, né? Eu entendo que esse é a melhor forma de começar, né? Até porque tem baixo risco e o custo de entrada é muito baixo, digamos assim, né? Porque tem um professor de Stanford, esqueci o nome dele agora, acho que é BJ Fogg é o nome dele, e ele tem agora ele até lançou um livro sobre isso que chama Tiny Habits, mas ele tinha como se fosse um curso disponível online, na verdade, bem antes de todos esses cursos de MOOC disponíveis, e que, na verdade, você se inscrevia e toda segunda-feira ele conduzia as pessoas que se inscreviam nesse curso a adotar novos hábitos. E esse conceito dele de Tiny Habits é o seguinte: vamos supor que você quer adotar o hábito de ir para academia, né? Ou emagrecer, começar a malhar, cuidar da saúde. Talvez ir para academia seja um hábito difícil de você introduzir. Então ele dizia assim, o Tiny Habits na verdade é fazer uma flexão em casa, dando um exemplo, ou 3 flexões em casa. Porque a partir do momento que você faz 3 flexões, você vai acabar fazendo 10 e aí você já
mexer um pouco com seus hormônios e vai fazer um pouco mais. Então, ou eram bem tiny habits. Eu lembro que era, por exemplo, coisas que você com certeza vai conseguir fazer e que estão associadas a rotinas muito bem demarcadas, né? Que vão ser o gatilho para você mudar esse comportamento. E aí você fazia isso ao longo de 7 dias e aí depois avaliava com ele se você tinha conseguido inserir ou não esses tiny habits, né? Que seriam tipo como se fosse micro hábitos. E eu acho esse um modelo muito interessante, né, de design comportamental para utilizar com os professores. Então, assim, são pequenas alterações que você faz no dia a dia na forma de conduzir a sua aula, que ao longo do tempo vão mudar a forma como você atua, você vai se sentir mais confortável para fazer uma mudança maior, né? Mas o mais incrível é que não esses princípios e práticas que eu falo, eles são bem mais efetivos do que fazer 1 ou 2 flexões, né? Mas você faz isso com um custo mais baixo, né? E aí eu acho que isso de certa forma ajuda os professores, ajuda a amenizar o medo que os professores têm de serem taxados de professor várzea ou de serem julgados por estar testando algo novo. Você vai adquirir mais confiança, né? A cada novo teste que você percebe que dá certo, você adquire mais confiança para testar algo melhor, né? Para fazer algo diferente na próxima aula. E esse é um processo permanente, eu considero esse um processo, digamos assim, quase infinito, né? De melhoria e aperfeiçoamento seu como professor. Então, assim, eu considero que o jeito errado é você partir direto para uma metodologia, né? Para tentar aplicar uma metodologia X que está todo mundo usando que vai resolver a sua vida. Eu sou a favor de você começar por alterar esses hábitos, né? Tudo que te leva a atuar como esse modelo de professor tradicional, conteudista, focado numa aula expositiva não dialogada. E esses princípios e práticas, tem vários, né? Mas tem 4 princípios e práticas que eu gosto muito de trabalhar no início, né? De todos os meus projetos. Eu tô fazendo, na verdade, até meu objetivo é fazer algumas lives sobre esses princípios e práticas, que são como se fossem uns micro hábitos que você pode inserir na sua próxima aula, assim, não vai te dar muito trabalho de preparação, não vai demandar muito tempo, vai demandar, obviamente, uma reflexão, né? Você tem que refletir sobre a condução da sua aula, né? Se o que você fez nessa última aula funcionou, o que funcionou, o que não funcionou, por que funcionou, por que não funcionou, como eu posso fazer diferente para uma próxima aula. Essa reflexão é um ponto muito importante que você tem que levar para qualquer aula, né? Essa atuação como um bom professor é um processo que está em andamento, né? Acho que você nunca vai cruzar a linha final, né? Você pode sempre melhorar, tem sempre muitas milhas, muitos quilômetros aí à frente nessa corrida. Mas esses 4 são simplificar, né? Eu fiz inclusive uma live anteontem sobre isso. Eu vou dar uma editada, porque como eu falei, caiu a conexão e eu vou colocar no canal. O outro, além de simplificar, é fazer perguntas, né? Então, pergunta é a principal ferramenta de um facilitador de aprendizagem. E além disso, a pergunta é uma ferramenta que está presente na maioria das grandes ferramentas de ensino e aprendizagem, né? Dos grandes métodos de ensino e aprendizagem que tem a sua eficiência comprovada para gerar mais aprendizado e mais participação, né? Então, como você aprende a elaborar perguntas que engajam o seu aluno, como você pode utilizar perguntas para acessar o conhecimento que ele tem, para fazer com que ele tente acessar outros conteúdos, criar conexões, e aí tanto o simplificar quanto o fazer perguntas é algo que você precisa refletir. O ideal é que você reflita e pense antes da aula, para quando você chegar na aula, você ter isso mais ou menos dado, digamos assim, né? Você já preparou isso e isso vai facilitar para que você utilize isso e não utilize o padrão anterior. Dando um exemplo do que eu tenho feito com meu filho na disciplina positiva,
eu preparar e pensar, né, como é que eu vou fazer quando ele agir de tal forma. Então eu já deixo isso meio pronto pra mim, na minha cabeça, pra eu saber a forma como eu tenho que agir. Porque senão, se eu for agir no automático eu vou agir no meu padrão anterior, né? Mas são coisas simples de serem feitas. Depois vocês acessem no canal essa live sobre simplificar, né? Que é uma ótima estratégia para gerar engajamento em sala. E eu vou fazer provavelmente amanhã, ou essa semana, uma sobre como fazer perguntas para gerar mais engajamento. A outra é promover o resgate. Tem alguns conteúdos aqui no Instagram também e no canal falando sobre a técnica do resgate ou recuperação, que também é conhecido como a prática de lembrar, né? Que é um processo muito importante para o aprendizado. E o professor ele precisa aprender a promover isso em sala. Então tem muitas estratégias para você utilizar isso, mas o importante é que isso esteja dentro de você, sabe? Isso ser da mesma forma que você atua como professor, fazendo uma pergunta e respondendo você mesmo. Aliás, era até um ponto que eu ia colocar sobre fazer perguntas, né? Porque um jeito errado de fazer pergunta que eu sempre vejo os professores fazendo é o seguinte: você faz a pergunta, mas você mesmo responde a sua pergunta. Ou você faz a pergunta e não dá nem 10 segundos, quiçá 3 segundos, para que os alunos se mexam para responder. Então, quando o aluno sabe que você vai fazer pergunta e você mesmo vai responder, o cérebro dele nem conecta, sabe? Então, mas isso é do ponto do fazer perguntas. A questão do resgate é você estabelecer algumas dificuldades e algumas oportunidades no desenho da sua aula para fazer que o aluno tenha o esforço de tentar lembrar um conteúdo que já foi ministrado, né? Um conteúdo que ele já teve acesso. E esse esforço, que é um pouco incômodo, que ajuda a construir memória de longo prazo, que está muito associado à aprendizagem, né? Então, você tem em mente que você precisa sempre promover esse resgate, muda totalmente a forma como você atua em sala. Tem várias formas de fazer isso. Já tem conteúdo sobre isso no canal, mas eu provavelmente vou fazer uma live sobre como promover o resgate no desenho da sua aula. E a outra é ser imprevisível, né? Um dos problemas também da nossa atuação como professor, que não gera nenhum engajamento, é que você dá aula sempre do mesmo jeito, né? Então, independente se os alunos estão engajados ou não engajados, você leva um plano e você segue aquele plano do início ao fim, sem fazer nenhuma alteração, porque é isso que você tinha planejado, né? Ou também, assim, sempre faz as mesmas coisas em sala, nunca insere nada novo. E às vezes, para você chamar a atenção do seu aluno ou trazer ele de volta em sala, você precisa ter essa sensibilidade da energia do grupo, se eles estão prestando atenção, não estão prestando atenção, se eles estão desconectados, não estão desconectados, se vai ter uma chopada na sexta-feira e eles estão muito excitados. Enfim, tem várias coisas. Ou se aconteceu alguma coisa no cenário político, por exemplo, no Brasil, todo dia acontece uma coisa nova e as pessoas estão desconectadas, enfim. Não adianta você simplesmente entrar em sala com um plano e achar que você vai executar ele de A a Z exatamente da forma que você planejou. Você tem que ter algumas cartas na manga e você tem que ser flexível para alterar isso quando for necessário e surpreender o seu aluno, né? Para tentar engajar ele, resgatar a atenção dele. Então também vou fazer uma live sobre esse tema. Eu queria só deixar uma dica para vocês sobre vocês tentarem fazer uma reflexão, assim, né? Porque eu acho que o primeiro passo, na verdade, para você começar a criar aulas que engajam, você já deu, né? Que de alguma forma você já percebeu que, se você está assistindo esse conteúdo, normalmente as pessoas que me seguem aqui no canal, que enviam mensagem, enfim, todas elas já perceberam que elas estão atuando no modelo que não está dando muito resultado, né? Então, o primeiro passo, que é essa conscientização de que você precisa fazer algo novo, você já fez. E eu sugiro que o segundo passo deve ser você você fazer uma reflexão sobre o que funciona e o que não funciona, né? Então, pensando naquele exercício que eu fiz com vocês
no início aqui da live, pensa um pouco quais são as características, quais são os elementos principais das melhores aulas que vocês já deram, as atividades que vocês conduziram, tudo aquilo que funciona na sua aula, no seu curso, ou numa atividade específica que você conduziu. Pensa em quais são esses elementos, né? E reflete também sobre aquela aula que desceu mal, que você tenta esquecer, ou sobre uma atividade, uma condução, um tema específico que não funcionou. Toma nota disso, né? O que funcionou, o que não funcionou, o que você poderia fazer diferente. Isso eu acho que é um ponto importante como dever de casa. E aí o próximo passo é você assistir, por exemplo, esses conteúdos que eu vou colocar sobre esses princípios e práticas que podem servir de base para você criar mais engajamento em sala, né? Ainda nem estou entrando nas ferramentas e metodologias. Um passo anterior para te ajudar a mudar seus hábitos como professor, né? Mudar seu mindset, o padrão que você atua como professor em sala, tá bom? Se vocês quiserem deixar algum comentário, alguma sugestão, fiquem à vontade para me enviar aqui no Instagram, ou por mensagem no Facebook ou no YouTube. E eu queria só deixar para vocês uma frase que eu gosto muito, que na verdade é do Paulo Freire, que eu até destaquei aqui, que é: ninguém nasce educador. A gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática, né? Que é um pouco disso que eu falei com vocês sobre o caminho, né? Sobre esse caminho que não tem fim. A gente sempre pode melhorar, né? A gente sempre tem que refletir sobre nossa atividade. Vão ter dias melhores, dias piores, aulas melhores, aulas piores. Mas o importante é que você dê o seu melhor e que você esteja sempre buscando inovar, introduzir novas práticas, enfim, seja imprevisível para os seus alunos, para manter eles engajados e para vocês conseguirem um resultado que, pelo menos eu escuto de todos os professores com quem eu trabalho, com quem eu já trabalhei, né, que o que deixa eles mais felizes é eles perceberem que o aluno aprendeu. Então, se você quer que o seu aluno aprenda, se você quer potencializar o aprendizado, talvez você tenha que mudar um pouco a forma como você ensina, né? É isso, gente. Muito obrigada. Assim que eu conseguir estabelecer uma rotina mais clara, eu aviso com antecedência qual o horário que eu vou fazer essas lives e depois eu edito elas e coloco lá no canal, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.